Olá, tudo bem, alunos de todo o Brasil? Eu me chamo o professor Irenilson e hoje nós vamos trabalhar um tema pertinente para diversos concursos públicos, que é o tema ética pública. E em tese nós vamos ter nessa aula, nesse primeiro encontro, o encontro filosófico. Nós vamos tratar dos fundamentos da ética, dos fundamentos da moral, vamos falar sobre os primeiros conceitos de justiça surgidos ainda no tempo da Grécia Antiga. Então é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Depois nós vamos ter um outro encontro em que a gente vai tratar evidentemente da ética no aspecto legal, no aspecto legislativo, principalmente os deveres do servidor público e, claro, em outras minúcias da ética no dia a dia. Então, vamos lá, é satisfação estar com você mais uma vez e vamos lá com o assunto ética pública. Primeiro eu coloco um slide para vocês aqui, na qual eu trago um conceito amplo de ética. Eu quero que você acompanhe comigo, ele está aparecendo aqui do meu lado, então acompanhe. Veja só, ética, o termo ética deriva do grego ethos, que significa caráter ou modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, leis e códigos. A ética serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Aqui eu trago para vocês três conceitos no aspecto ético, trabalhando evidentemente a ética no aspecto filosófico. Então vamos a eles. Primeiramente, a ética, ela regula o nosso caráter. E é muito importante salientar que, filosoficamente, caráter é uma representação de uma pessoa perante a coletividade. Caráter é algo que os outros vão avaliar em nós. Então é o meu comportamento coletivo sendo avaliado pelos outros. É evidente que eu tenho mais ou menos uma ideia de como é o meu caráter, de como é que funciona o meu comportamento coletivo, mas é apenas uma ideia. Na verdade, a identificação de como funciona o meu caráter mesmo, de como eu estou lecionando, de como eu estou trabalhando, me comportando no trânsito, isso é avaliado pelos outros. E a ética é uma avaliação externa do meu caráter. E é o que consta nesse primeiro tópico. O segundo tópico trata de princípios que norteiam o nosso comportamento. Como a gente vive na coletividade, todos nós sabemos, a gente começa a observar como o outro vive, como o outro se comporta, como o outro fala as coisas e onde eu preciso estar, em que horário eu preciso estar e como eu preciso agir. Só que é evidente que nós muitas vezes precisamos, não digo adivinhar que comportamento ter, mas avaliar que o comportamento será melhor naquele local em que eu estou nesse instante. E isto é o princípio da ética. A ética ela vai nortear esse meu comportamento. Mas é muito importante salientar. Existem comportamentos que estão ali codificados em leis. Existem muitas empresas e até muitas empresas públicas, muitos setores públicos que trazem o código de ética do servidor público. Ou um código de ética profissional, como o exemplo, o código de ética da Caixa Econômica Federal. O que ele nos traz? Ele nos traz como deverá ser o comportamento daquele servidor público. Só que veja, ele não é limítrofe, ele não nos dá um limite, uma linha para que a gente possa andar. Ele nos dá duas linhas, que a gente chama de parâmetros. Eu não posso agir tão pouco que eu saia deste parâmetro e não posso agir com comportamentos exagerados, que eu acabe ultrapassando essa linha máxima. E isto infere, aliás, o que é ética para a gente. Outra situação muito importante, caríssimo aluno, que você precisa anotar, existem alguns comportamentos humanos que não necessitam estar colocados na lógica ética legal, ou seja, aquilo não precisa estar codificado ou escrito. Existem comportamentos que o próprio ser humano já traz dentro dele. Por exemplo, quando ele entra em uma igreja ou uma maneira com que ele vai lidar com os mais velhos ou com os próprios pais. É claro que o Código Penal muitas vezes nos traz regulamentos, mas a ética, por consequência, ela nos traz esses princípios que podem nortear de forma escrita ou não. O terceiro tópico do slide você deve lembrar que a ética é um equilíbrio. Porque a nossa sociedade, evidentemente, para fugir da injustiça e de comportamentos que possam fugir de um caráter normativo geral, ele precisa encontrar um caminho, encontrar um norte. Esse norte significa ética. Então a nossa sociedade, evidente, ela é mais equilibrada quando ela começa a intervir em seu próprio comportamento. Espero que você tenha, então, notado que a ética é parte da filosofia que vai validar determinados comportamentos. Eles podem estar codificados ou não.
Queridos, vocês que aí estão em casa, eu coloco um segundo slide muito importante. Acompanhem comigo. A gente vai dar uma lida, você vai fazendo os seus registros e aí depois a gente vai explicando para poder facilitar. Acompanhe. Ética. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. Podem ser regras não escritas. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. E do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Mais uma vez eu trago para você 3 tópicos importantes. Veja, esse nosso primeiro encontro é um encontro que vai tratar da ética no aspecto geral. É evidente que a gente vai ter um outro encontro que a gente vai trabalhar a ética no aspecto legal. Mas antes de mais nada, o primeiro tópico ele é muito fácil de se compreender. Porque um sujeito ético, evidentemente, ele é justo. Eu gosto muito de lembrar do conceito de justiça que foi trazido por Platão ainda nos tempos da filosofia clássica, que coloca aqui: justiça é devolver ao outro aquilo que lhe pertence. Então, se você tem esse conhecimento de ter em suas mãos algo, ou um determinado valor, um determinado objeto que não te pertence, e você conseguindo ou não identificar a quem pertence, devolver, ir em busca daquilo que é certo, você está sendo justo e ao mesmo tempo está sendo ético, porque você está agindo de acordo com valores coletivos. Você estará agindo de acordo com aquilo que é esperado em sua ação. Gosto muito de lembrar que aqui no sul do Brasil, há muitos anos atrás, nós tivemos um caso muito representativo no aspecto ético. Um determinado gari, não digo gari, mas um zelador, ele encontrou dentro de um banheiro uma caixa de sapatos atrás de um vaso sanitário com uma determinada quantia em dinheiro, que não tinha identificação. Claro que aquela quantia em dinheiro ela era muito grande para ele, isso se você pesquisar na internet vai encontrar essa notícia, mas é importante salientar que ele, ao abrir aquilo e notar que aquilo poderia resolver a sua vida, ele ficou num dilema. Pego esse valor que não tem a quem pertence, ou eu entrego às autoridades que elas possam ir em busca do seu verdadeiro proprietário. Então ele ficou ali num dilema ético, no individualismo e num dilema social. O que a sociedade poderia pensar dele, né? E ele tomou uma ideia, ele se julgou ético. Vou devolver às autoridades. Ele entregou para a direção do shopping, que procurou a polícia, que fez a entrega do valor, aguardando o seu proprietário. Não sei se o proprietário apareceu ou não apareceu, isso não importa. Importa que essa pessoa, ela começou a avaliar este zelador, o que a sociedade poderia pensar dele, né? Aquilo que muitos colocam, né, dormir tranquilo, a ética não está muito preocupada com isso, porque ela está preocupada com a avaliação social de um comportamento, mas essa pessoa fez aquilo que a sociedade esperava, né? Claro que muita gente coloca, não, mas porque ele não ficou, talvez muitas pessoas iriam interferir, iriam interpretar de uma maneira diferente, mas não, ele pensou em valores coletivos e quiçá ele deve ter ficado muito mais famoso, principalmente no meio dos seus amigos, do que se tivesse ficado com aquele valor. Não vamos julgar aqui se foi bom ou ruim o que ele fez, nós vamos julgar se foi ético e a gente sabe que foi. O segundo tópico trata de que a ética ela é construída por valores históricos e culturais. Por exemplo, o comportamento machista do século passado, do século retrasado. Muita coisa ainda persiste, mas esse comportamento tem sido alterado com o passar dos anos. Porque a ética, ela muda, ela altera. Claro que essa alteração ética, ela ocorre de forma paulatina, é aos poucos, mas evidentemente a ética, ela se altera. Um maior exemplo, você que deve ter mais de 35 anos como eu, deve lembrar que há muito tempo atrás não se utilizava o cinto de segurança. A legislação não trazia essa previsão. E as pessoas até achavam desconfortável, acabavam não colocando. Havia até carros de fábrica que vinham sem o cinto de segurança. Até que a legislação veio a mudar, veio a alterar e hoje acabou se transformando num costume. Tem gente que coloca o cinto por aspectos meramente legais e há pessoas que o fazem por um aspecto moral, assunto que a gente ainda vai trabalhar também, porque acham que aquilo é importante. Não importa se está tipificado na norma ou no Código de Trânsito brasileiro. Ela coloca o cinto de segurança porque ela simplesmente acha importante e esse é um julgamento cultural que mudou. Você também que deve ter aí mais de 30 anos deve lembrar que há muitos anos atrás as pessoas poderiam fumar em qualquer lugar. Se fumava num cinema, se fumava
dentro do avião, dentro do ônibus, se fumava dentro de casa, dentro de supermercado. Me lembro até de pessoas fumando dentro de teatros, não é? Na frente de todos, sem a menor dor no coração ou a preocupação com os outros. Daí vem uma legislação. A legislação dizendo, olha, não se pode fumar em local fechado, em locais públicos, em locais que haja um grande número de pessoas, né? Então você precisa fumar num local apropriado, na rua, a céu aberto. Demorou muito tempo para as pessoas poderem hoje chegarem aqui que nós temos hoje, que é não termos fumantes perto de pessoas que não fumam. E os comportamentos acabam se alterando. Há fumantes que fazem isso por causa da legislação, mas há aqueles que fumam de forma distante dos demais porque acreditam que isso é importante, faz parte da cidadania, faz parte de se importar com o outro. E se você se importa com o outro e você realmente pensa na coletividade, você está tendo um comportamento denominado ético. Concordam? E o terceiro tópico traz, por isso que eu sublinhei no slide, você pode acompanhar aí na tua casa, o verdadeiro conceito de ética. Do ponto de vista da filosofia, ética é parte da filosofia, é uma ciência que estuda os valores, os princípios morais de uma sociedade e de seus grupos. Agora há pouco eu disse que há pessoas que não estão preocupadas com o que o outro pensa, ou muitas vezes não estão preocupadas com a norma, às vezes não estão preocupadas como estão sendo avaliadas no aspecto de seu caráter. Evidentemente há outras que têm uma preocupação um pouquinho maior e fazem aquilo que se espera dela, mesmo ela não estando sendo ali observada. E é aí que a gente entra no conceito de moral. A moral que complementa o conceito de ética. Lembrem-se, tá? Muitas vezes a ética norteia de forma externa o nosso comportamento. É o que a sociedade espera de mim. E a moral? Com o que a moral está preocupada? É por isso que nesse slide aqui que eu vou mostrar para vocês, eu trago o conceito de moral e algumas outras minúcias para você fazer as suas anotações. Vem comigo. Moral. Moral tem a ver com os valores que regem a ação humana enquanto inserida na convivência social, tendo assim um caráter normativo, dependente da liberdade. A moral diz respeito a uma consciência coletiva e a valores que são construídos por convenções, as quais são formuladas por uma consciência social, o que equivale dizer que são regras sancionadas pela sociedade, pelo grupo. Alunos, notem vocês aí em casa que enquanto a ética é uma ciência que estuda a moral, notem que a moral é o próprio comportamento humano. E esse comportamento moral, até vem da palavra latina mores, não é? Esse comportamento ele tem um viés um pouco diferente. Olha o que diz o primeiro tópico. São valores que regem a nossa ação humana. É aquilo que eu faço muitas vezes que uma ação, um caráter que eu tenho que não é normativo. É o que o outro espera de mim. Vejam vocês, por exemplo, ele pode até ter um caráter normativo, só que a moral ela deriva da liberdade. Na moral você tem várias hipóteses para poder cumprir, vários comportamentos que você pode ter em determinado local e você escolheu aquilo que é melhor, ou você escolheu aquilo que pode vir a contribuir também com a coletividade. No segundo tópico diz que moral deriva do quê? Da consciência coletiva e de valores construídos por convenções. Na moral, você vai escolher entre aquilo que é bom ou ruim. Só que você não está sendo forçado a isso, porque na moral você vai depender da liberdade e você vai depender também da responsabilidade. Lembrem-se que o conceito de responsabilidade ele é muito simples. Na responsabilidade você vai analisar as consequências do teu ato. Não importando se essas consequências são boas ou ruins, você vai ter que, se a tua ação é boa ou ruim, você vai ter que avaliar se a tua ação vai gerar um comportamento bom, vai gerar uma consequência boa ou uma consequência ruim. Na moral, vejam vocês estão obedecendo ou seguindo uma regra que o grupo colocou, mas que muitas vezes não está sendo esperado pelo grupo. Você fez aquilo porque você realmente acreditava. Você acreditava naquilo e realmente realizou. Eu sempre gosto de fazer uma comparação entre a ética e uma comparação entre a moral, utilizando um radar de rodovia. Numa rodovia, você encontra radares. Em ruas, você encontra radares. 40 km por hora, máximo 60 km por hora. Agora há pouco eu andei em uma rodovia em que o limite de velocidade era 80 km por hora. Ali dezenas de radares vigiando a velocidade pela qual o motorista anda com seu carro, moto ou caminhão.
caminhões até nessa rodovia que eu passei não era nem 80, era 60 quilômetros por hora. Então o que ocorre? Atrás do radar existe ali uma norma, existe uma lei exigindo que você ande naquela velocidade. Se você está preocupado com a multa, com a pontuação negativa que você levará na tua carteira de habilitação, você está preocupado com a ética, porque ela está te impondo uma velocidade. Agora, se você circula por essa rodovia, não importando-se com o radar, mas você segue uma velocidade padrão, preocupado com alguém indo atravessar a rodovia, ou um motorista que possa cruzar na sua frente, ou uma escola que ali se aproxima e você vai maneirar, porque você acredita que uma criança pode atravessar, um cachorro pode atravessar naquele momento, você acredita nisso, você faz isso de forma livre, eu estou maneirando na velocidade porque eu escolhi de forma livre e desimpedida. Esse comportamento é um ato que nós chamamos de moral, porque você acredita nele, a sociedade acredita nesse teu comportamento, e ele não tem uma cobrança legal, uma cobrança meramente formal, e sim uma cobrança que possa partir da liberdade e de uma consciência. Espero que tenha entendido que ética pode até ser confundida com moral, mas cada uma delas tem uma minúcia, cada uma delas tem um conceito diferenciado. O próximo slide trata exatamente disso, da ética e da moral. Venha comigo, vamos ver o que ele diz? No contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, regras, tabus, convenções estabelecidas por cada sociedade. Conseguiu notar que a ética ela tem um valor normativo? A ética tem um valor de análise. O conceito de ética, ele vem a estudar a moral de forma separada. Por que o ser humano se comporta assim? Por que ele não poderia ter se comportado de uma forma diferente? Será que a gente pode, através de uma regra coletiva, ou em busca da justiça, ou até mesmo de um poder legal, mudar esse comportamento? Me lembro, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, por exemplo, não se admite se ter relações com uma criança, não se admite ter relações com um adolescente que ainda está no período de formação. Mas lembrem-se que até a década de 60, 70 do século passado, nós temos históricos de meninas que se casavam aos 14, aos 15, aos 16, aos 12 anos. E isso na época era considerado comum, era considerado normal. Veja que as gerações foram passando, o tempo foi passando, os comportamentos humanos foram se alterando e aí precisou normatizar. O Estatuto da Criança normatiza o que pode ou não ser normal para uma criança e um adolescente, na sua relação sexual, no seu casamento, assim por diante. E quem, claro, desobedecer essa normativa estará incorrendo contra a lei. Mas não é só contra a norma, mas também contra um costume da sociedade que foi de alguma maneira padronizado. Veja que a ética permeia esse estudo. Aliás, ela é uma ciência que vai estudar o aspecto moral. Agora, e na moral? O que o nosso slide nos trouxe? E o que a filosofia nos traz? A moral é esse comportamento, é esse tabu, essas regras, essas convenções. Só que veja, ela deriva da minha liberdade. É um comportamento que deriva de mim. Foi uma escolha que eu fiz. E muitas dessas escolhas, muitas vezes, elas não estão preocupadas com a norma. Elas não estão preocupadas com um artigo de lei. Elas estão preocupadas, essa minha escolha, esse meu comportamento, ele está mais preocupado com o outro. Então a norma, ela pode muitas vezes nos trazer um comportamento ético, mas evidentemente a liberdade, o estudo das consequências de um ato me trazem um comportamento moral. Espero que tenha compreendido. O próximo slide continua fazendo esse debate dos conceitos práticos de ética e moral. E eles trazem o seguinte: ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. Conseguiram compreender?
A ética ela vem para estudar a moral, para fazer esta compreensão, para tentar normatizar, trazer, não digo limites, eu não gosto muito de trabalhar com limites porque o ser humano ele é muito maleável com limites, então a gente dá parâmetros. Duas linhas, uma linha mínima de ação, uma linha máxima de ação para que a gente possa transitar entre elas. O estudo desse caráter é a ética. Só que a moral, ela é mais prática. Então, logo, a ética é uma ciência do estudo da moral. E a moral? O próximo slide vai nos trazer isso. Vem comigo. Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral, imoral, certo, errado, bom ou mal, bom ou ruim. Vocês notaram? Porque a moral, ela vem previamente para me dizer o que é bom para o outro, o que é ruim, o que é bom para mim, quais serão as consequências do meu ato. Enquanto a ética ela te traz esse parâmetro, a moral ela é um pouco mais livre, ela é um pouco mais consciente, porque ela vai equilibrar essas relações. Ela vai me trazer valores, aquilo que eu realmente acredito. Espero que tenha ficado claro essas diferenças, esses embates que você vai poder encontrar na tua prova. Lembrando, isso é muito importante. Desde o início do século XXI para cá, os concursos públicos vêm trazendo questões de ética. Às vezes uma, às vezes duas, às vezes ética no aspecto legal, às vezes ética no aspecto filosófico, questões de ética pública, a importância do servidor público, a ética do servidor público. E por que eles vêm trazendo isso? Se espera, isso foi um sonho lá da época ainda do Itamar Franco, que o servidor público ele possa fazer um atendimento ao usuário de forma diferenciada. Lembrando, tá, o usuário é aquele cidadão que necessita dos serviços públicos. Você gostando ou não desse termo, é utilizado o termo usuário. Então o que acontece? Até o final ali do século XX, ou quiçá até agora, no início do século XXI, se imaginava que você indo a um setor público seria mal atendido, iriam demorar para fazer o atendimento, né? Se é que há ali um servidor que possa explicar para você a sua dúvida. Então o que se espera de um servidor público? Que ele te atenda rapidamente, que ele seja cortês, que ele pratique, proteja o setor dele, mas ao mesmo tempo proteja também os direitos do usuário. E é por isso que vem a ética pública nos concursos, para que os próximos aprovados em concurso, no momento da posse, não só no estágio probatório, mas em toda a sua carreira no serviço público, tenham um comportamento ético. Porém, é óbvio, não há como eu ter um comportamento ético se eu desconheço os conceitos básicos de ética. E é por isso então que previamente esse candidato já tem que ter um preparo já para responder isso na prova e quiçá já entrar no serviço público com algumas ideias do que realmente é ou deixa de ser a ética pública. Concordam? Então é por isso que nós estamos vendo cada ano que passa, cada concurso público aparecendo uma ou outra questão de ética vai acontecer. Se nós não tivermos em edital claramente o aparecimento de questões de ética pública, pode aparecer em questões de atualidade, por exemplo, ou questões de ordem jurídica, quiçá. Então você está se preparando bem, está se preparando conosco e é uma alegria ter você comigo. O que mais que a gente tem para hoje? Mais uma comparação entre ética e moral no sentido prático. Venham comigo no slide. A finalidade da ética e da moral é muito semelhante. Lembrando, olha só, no sentido filosófico, eles têm sentidos diferentes. Agora, com suas finalidades práticas, o sentido de ética e moral são semelhantes. Por quê? Vem para o segundo tópico comigo no slide. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, o altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Compreende? No sentido filosófico é óbvio, né? Muito cuidado com isso. Ética e moral têm conceitos, origens, significados diferentes. Lembrem-se que apesar da moral ter sido vista pelos gregos, é mais profundo o estudo da moral pelos romanos. E quem começou o estudo da ética de forma profunda foram os gregos. Então até a origem do estudo desses termos e conceitos é diferente. Só que na prática eles são muito parecidos. Vejam que os conceitos práticos de ambos são praticamente iguais, mas muito cuidado. Filosoficamente são diferentes e no sentido prático são iguais. Note que os dois aprofundam, por exemplo, o conceito de virtude.
A virtude amplamente estudada por vários filósofos, mas principalmente por Aristóteles, narra que você pratica o bem porque você realmente deseja. É uma inclinação à prática do bem, mas que requer esforço. Porque praticar o bem o tempo todo, né, requer esforço, esforço diário, estudo diário. E é por isso que eu trago no próximo slide o conceito de virtude, que eu trago do dicionário Aurélio. Mas esse conceito ele é muito aristotélico. Vem comigo. Virtudes, segundo Aurélio, são disposições constantes do espírito, as quais, por um esforço da vontade, inclinam à prática do bem. Cá entre nós, como é difícil ser virtuoso depois que você aprende o conceito. Porque a virtude faz com que você se incline a sempre estar praticando o bem. E você não vai pensar em nada em troca, em receber alguma coisa em troca, ser remunerado, ser elogiado, muito pelo contrário. A pessoa virtuosa, quando ela pratica o bem, ela ajuda alguém, tudo que ela não espera é receber algo em troca. E muito mais, ela nem se gaba por isso, ela não conta, ela não narra. Muitas práticas do bem, da virtude, a pessoa guarda para si. O indivíduo guarda, né? Até porque se ele contar o bem que ele fez, deixa de ser virtude. Porque a inclinação a praticar o bem sem esperar nada em troca, e até muitas vezes esse treinamento de prática do bem, esse treinamento de virtude o tempo inteiro faz com que você acabe esquecendo que praticou o bem. Ali poucos segundos, poucos minutos depois, você nem lembra algo que você fez. Por quê? Esse treinamento ele foi tão profundo, essa prática tão profunda que chega um momento em que você acaba nem se recordando daquilo que você fez. Porque a virtude é uma inclinação à prática do bem. E ela se encontra dentro da ética, ela se encontra dentro da moral. Com sentidos diferentes, já que filosoficamente são dois conceitos diferenciados, mas a virtude está lá. A inclinação da prática do bem merece treinamento, merece vontade, merece inclinações, porque ser bondoso o tempo inteiro realmente sabemos, não é fácil. Principalmente quando se trata do trânsito. E eu trago aqui mais conceitos no próximo slide, principalmente agora, não só no aspecto da linguagem, mas também no aspecto filosófico. O que Aristóteles diria, né? Vem comigo. Aristóteles afirmava que há duas espécies de virtudes, a virtude intelectual e a virtude moral. A primeira deve ser, em grande parte, sua geração e o crescimento ao ensino, e por isso requer a experiência e o tempo. Ao passo em que a virtude moral é adquirida como resultado do hábito. Aristóteles coloca que não só temos a inclinação da prática do bem no conceito de virtude, mas outra situação importante. Você que está estudando agora nesse momento, esperando ou não por uma prova, esperando ou não por um concurso, principalmente você que não está esperando um concurso, você está estudando para si, ou ainda esperando por um concurso em que o edital nem saiu, você está tendo virtude intelectual. Segundo Aristóteles, você está estudando para si, você está lendo um livro agora, pode ser até um livro de romance, um livro de literatura, um Paulo Coelho, e muitas vezes você não narra a história para alguém, mas você fica aguardando aquele universo para si, debatendo consigo mesmo, até onde vai parar essa história, onde vai parar esse personagem. É uma espécie de virtude intelectual, segundo Aristóteles. Você se inclina a ler e a fazer o bem para si próprio, o autodidatismo. E o Aristóteles também, claro, ele teve que se aprofundar no aspecto filosófico da virtude, até porque ele foi um dos que mais estudou isso, ele também é pai da didática, muitos dizem da pedagogia, da geografia, até mesmo da biologia. O Aristóteles também estudou muito sobre política, ética, moral, fez o Liceu. Ele coloca que a virtude no aspecto moral mesmo é aquela adquirida com o hábito. E esse hábito é difícil. Você praticar o bem, se inclinar a praticar o bem o tempo todo é complicado, porque merece treinamento. Essa inclinação merece que você traga para si aquele hábito de sempre estar praticando o bem para alguém ou para uma coletividade. Veja bem como não é fácil ter virtude. Não é fácil você não esperar nada em troca. Eu sempre lembro que uma das pessoas mais virtuosas, eu posso dizer até não com sua totalidade, em sua maioria, é a mãe, a figura da mãe. Ela deixa de lado os seus prazeres pessoais, uma comida pessoal, um valor pessoal, para poder abrir mão para o filho. E ela não espera nada em troca, ela não cobra. É um ser humano bastante virtuoso, não podemos esquecer disso.
Então, para fechar, meus queridos alunos, espero que vocês então tenham compreendido os fundamentos filosóficos da moral, da ética, dos valores, da virtude que a gente colocou hoje, esse embate entre ética e moral, e num próximo encontro, numa próxima oportunidade, a gente vai trabalhar questões legais da ética pública. Então, um forte abraço a todos e até mais.